Honda da cidade. Oferecimento. Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando com mais uma edição do Honda da Cidade, iniciando mais uma semana e uma semana produtiva para todos nós, para você que está assistindo a nossa TV Foz a partir de agora. E você vai ver no programa de hoje, jovem assassinado com requintes de crueldade em São Mateus. Motociclista morre em acidente em São Mateus. E ainda, criminosos disparam mais de 100 tiros em condomínio no estado do Espírito Santo. Alerta sobre os riscos de consumir carnes de origem não comprovada. Lançamento do Natal Luz em São Mateus. E ainda, clima do Natal está movimentando o comércio no Espírito Santo. Você vai ver estas e outras agora, aqui no Honda da Cidade. Pois é, eu convido você para seguir a gente lá nas redes sociais, aproveitar o nosso WhatsApp, está na tela, 998025047, é o nosso canal interativo para você participar, para você elogiar e para você reclamar também. Fique à vontade, use nosso WhatsApp, aproveite e mande aí seu nome completo e diga de onde você está assistindo a nossa TV Foz. Daqui a pouco tem um abraço para a turma que nos acompanha todos os dias aqui no nosso Honda. Obrigado a você, viu? Daqui a pouquinho eu falo sobre isso e muito mais. Já já as principais notícias policiais, que esse é o objetivo do nosso Honda da Cidade. Daqui a pouco eu trago para você detalhes. Mas antes disso, eu quero falar para você do nosso site, sinoticias.com.br. Está aqui as principais notícias do Brasil, em especial do estado do Espírito Santo. Está aqui, olha, prints mostram mulher pedindo ajuda antes de ser morta no Espírito Santo. Tristeza, viu? Sobre isso aqui, muita violência. Polícia Rodoviária Federal flagra adolescente de 14 anos dirigindo carro na BR-101. 14 anos. Teleton 2025 ultrapassa a meta, arrecada mais de 37 milhões de reais. Também veja as ações que o Espírito Santo lança a partir de hoje no COP 30. Essa informação aqui, cidades do Espírito Santo inauguram vilas de Natal com luzes e atrações. E entre essas cidades está São Mateus, daqui a pouco no Honda da Cidade. Começa mutirão para renegociar dívidas em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Mais detalhes, depois você acessa aí sinoticias.com.br, fique muito bem informado, é o seu jornal online, sinoticias.com.br, de graça, na palma da sua mão, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o Natal Luz em São Mateus, que foi inaugurado, deu a partida do Natal em São Mateus também, a gente vai falar sobre isso no Centro de Vivência Amélia Boroto. Daqui a pouco a gente traz essas informações do Honda, também sobre um corpo em estado adiantado de decomposição localizado, encontrado na zona rural de Linhares. A gente vai trazer também essas informações do Honda a partir de agora. Muita coisa, muita informação para você que acompanha e está ligado aqui na nossa TV Foz. Então daqui a pouco tem alô para você, viu? No 998025047. E eu começo falando aqui sobre um caso de um jovem que foi morto com requintes de crueldade em São Mateus. Gente, parece que para algumas pessoas não existe amor, não é? Não tem compaixão por ninguém. Por mais que a pessoa tenha feito algo de errado, mas o extremo de um assassinato, de uma morte, ainda com requintes de crueldade, é inaceitável. É inaceitável. Isso aqui, ó, um jovem, tá vendo? Que a gente até ali colocou embaçou aqui, porque ele foi morto com requinte de crueldade. Esse jovem que você está vendo na tela, um garoto, né? Um garoto, foi identificado como Lucas Bittencourt, conhecido na região como Foguete. Foi encontrado sem vida na manhã deste domingo no balneário de Guriri, em São Mateus. E de acordo com as informações, o corpo apresentava sinais de extrema violência. A vítima teria sido possivelmente apedrejada ou
esfaqueada na região do pescoço, além de possuir uma perfuração provocada por uma arma de fogo no queixo. Moradores da rua, do lado norte, em Guriri, foram os primeiros a encontrar o corpo desse rapaz, acionaram a polícia, que isolou a área, e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares para ser necropsiado e depois liberado pelos familiares. Esse rapaz que acabou sendo encontrado morto, Lucas Bittencourt, em Guriri, na manhã desta segunda-feira. É muita crueldade. Mas aí eu sempre falo aqui para você que está ligado aqui no Ronda da Cidade, cuidado com quem você se envolve, cuidado com as pessoas que você se envolve, cuidado com o que você está mexendo. É tudo isso, gente. É tudo isso que eu tenho falado aqui no Ronda sempre. Cuidado com o que você mexe, cuidado com quem você se envolve, cuidado com o que você planeja, tá? Com muito cuidado. Agora, eu repito, a extrema, um homicídio, um assassinato, é inaceitável, né? É inaceitável. Independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Agora, você praticar um homicídio, matar com requintes de crueldade, tem justiça, a justiça existe para isso, para aplicar a lei à pessoa que é um infrator da lei. Existe a justiça humana para isso, né? Agora eu vou trazer para você uma informação também. Um homem que foi encontrado na zona rural de Linhares, ele foi localizado pela Polícia Militar, o corpo, no sábado. Patrick Ferreira Pinto, de 24 anos, que você está vendo aqui, vítima de homicídio por disparo de arma de fogo na terça-feira. Só que é o seguinte, o corpo dele foi encontrado na zona rural de Linhares, já em adiantado estado de decomposição. Esse menino aqui, esse garoto aqui, ó, tá vendo? Um garoto, um menino. Tá? A polícia investiga como esse menino foi assassinado, já em estado de decomposição, o corpo dele foi encontrado. Vamos ver esse VT, reportagem de Will Souza. Patrick Ferreira Pinto, de 24 anos, estava desaparecido há cerca de 5 dias. A polícia conseguiu localizar o corpo da vítima neste sábado, após receber denúncias de moradores. Ele foi encontrado em uma região de mata em São Rafael. De pronto eu te digo que houve uma ocultação de cadáver. O corpo se deu o homicídio no devido local, mas o corpo não estava lá, foi encontrado de fato escondido numa gruta, um local de dificílimo acesso, tá? Diga-se de passagem. Foi necessário o empenho da comunidade local, a gente pediu ajuda realmente por causa da dificuldade do tamanho da área de mata densa, mas por nossa sorte o corpo acabou sendo encontrado, sim. Segundo o delegado, o suspeito do crime trazia pessoas de fora do estado para trabalhar nas fazendas e ele cobrava uma taxa desses trabalhadores rurais. Porém, Patrick se recusou a pagar essa taxa e essa foi a motivação do crime. Ali é uma comunidade rural, né? Uma área rural, eminentemente rural, e há uma mudança muito grande de mão de obra, etc. E o que acontece? O nosso suspeito, ele acabou se consolidando na região como aquele indivíduo que traz as pessoas para trabalhar. Ele trazia da Bahia essas pessoas. Então ele acabava trazendo essas pessoas e cobrava uma certa quantia do trabalho dessas pessoas. A vítima, ela parou de trabalhar durante um tempo e voltou a convite de outro meeiro. Mas ao voltar ele foi assediado de novo por esse indivíduo, que voltou a cobrar os valores que ele supostamente na cabeça dele acha que tem que cobrar, por ter trazido essas pessoas até lá. Então recaía sobre esse suspeito outros crimes, outras questões envolvendo as relações trabalhistas da região. E ele se negou de passar esses valores e esse indivíduo acabou achando que poderia fazer isso. O que nos chama a atenção nesse caso é o indivíduo achar que não tem lei. É um país sem lei, é porque é zona rural que ele pode fazer isso. Além do homicídio, o suspeito deve responder por mais 2 crimes. De pronto a gente tem uma ocultação de cadáver também. E vai ser investigado também como é que era essa relação. Havia uma extorsão, havia uma condição análoga de escravo. Como é que era que ele trazia essas pessoas de lá, que tipo de relação ele fazia, inclusive se ele traficava drogas, notícias que a gente tem também que ele traficava droga. Então a investigação vai se ampliar e a gente espera que tenha sucesso. Possível até a tentativa de homicídio, já que tinha outras pessoas no local? Sim, ele vai responder por homicídio consumado e algumas tentativas, sem dúvida. Após o crime, o suspeito fugiu da região. O pedido agora é para que, caso alguém tenha alguma pista que possa ajudar a polícia, que denuncie pelo 181.
O suspeito foi identificado sim, ele se encontra agora em situação de foragido. A gente pede que quem tiver notícias dele passe, transmita através do 181. Lembrando que o 181, a identidade é completamente mantida em sigilo, completamente. Eu não tenho nenhuma condição, é importante que isso seja dito, porque as pessoas ainda têm um folclore de que o 181 a pessoa vai ser reconhecida de alguma forma e não vai. Sabe, a gente não tem nenhum acesso a isso. Isso é uma central lá em Vitória que faz a distribuição em todo o estado de maneira impessoal. Eu não tenho condições de saber quem foi que falou. Então peço encarecidamente que se alguém souber o paradeiro deste indivíduo, não só deste, mas de outros crimes, que ajude a polícia, porque essa ferramenta é de importância ímpar. Eu estou aqui pensando, né? Quando o delegado falou, o Thiago Cavalcante falou, né? Será que o elemento pensa que está vivendo num país, não direi nem no planeta que não tem justiça? Ah, você vai trabalhar para mim dessa forma, desse jeito. Aí a pessoa não fez como queria, vai lá e mata a pessoa. Vai lá e mata o jovem. Ela matou o rapaz e jogou o corpo do rapaz numa área de difícil acesso, local de difícil acesso, como o delegado falou, e pronto, fica por isso mesmo. Fugiu. Ele agora como um fugitivo. O delegado está fazendo esse apelo para que, se você souber, denuncie, diz que denuncie 181, que a gente fala aqui todos os dias no Ronda da Cidade. Se você souber, denuncie. Qualquer tipo de crime, denuncie 181. O delegado explicou muito bem, é uma denúncia anônima, você não precisa identificar, a sua informação ela é investigada, a sua imagem é resguardada, porque ninguém tem acesso, porque esse 181 vai para o CIODES, que é uma central em Vitória, é uma central que lá distribui, essas denúncias são distribuídas para a sua região necessária, né? Então ninguém tem acesso à sua denúncia. 181, que é o Disque Denúncia. Pois é, gente, está aí, mais um caso que realmente requer uma atenção especial da polícia, e o homem agora é tido como foragido da justiça, o suspeito. A gente está falando sobre isso aqui, o suspeito ainda não há nenhuma informação de se foi ele ou não, mas a polícia acredita que tenha sido esse homem, que aí, por enquanto, ainda não revelou a identidade desse homem, porque se trata de um suspeito. Um outro caso também que a gente destaca agora no Ronda da Cidade, um jovem motociclista perdeu a vida em São Mateus, teria perdido o controle numa curva em São Mateus e acabou, está aqui o rapaz, ele teria batido nesse poste. Está aqui imagens, né, de redes sociais que a gente está trazendo para você. Obrigado também ao pessoal do Sama News também, que nos ajuda com informações. Obrigado, viu, Guilherme? Um abraço todo especial. Que você está sempre acompanhando a gente, sempre ligado aqui no Ronda da Cidade também. Olha o local onde o corpo caiu. Olha onde o corpo caiu. Foi na manhã deste domingo, no bairro Aviação, as proximidades de um condomínio. De acordo com as primeiras informações, o motociclista teria colidido contra um poste, vindo a óbito no local. Está aí a moto, o corpo ao lado também, infelizmente, no bairro Aviação. A vítima foi identificada como Joel Tomás, morador da região do Nativo. Segundo informações, Joel conduzia essa moto quando ocorreu a colisão, que terminou de forma trágica. Equipes de socorro foram acionadas, mas infelizmente o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Você vê a moto, como a moto ficou, o estado da moto. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Esse é o rapaz, a vítima deste grave acidente que aconteceu na manhã deste domingo em São Mateus. Teria perdido o controle da moto que ele conduzia, infelizmente, né? A polícia investiga a dinâmica do acidente, como esse acidente teria ocorrido realmente. Nossa tristeza, né, com um jovem desse. A gente sempre fala aqui no Ronda na sexta-feira, muito cuidado, final de semana chegando, ao conduzir um veículo, a gente pede muita atenção, né? Você, motociclista, também, a atenção tem que ser redobrada, porque o para-choque de um motociclista é o tórax dele, é o peito, né? A gente fala sempre isso aqui, para que o motociclista tenha consciência. Eu falo também outro detalhe, sempre dê preferência ao menor, você do veículo, dê preferência ao motociclista, para evitar acidentes, evitar traumas, evitar tragédias. Olha só, criminosos dispararam. Quantos tiros? Eu estou aqui olhando, mais de 100 tiros em um condomínio. Não, Espírito Santo, gente. Não foi no Rio de Janeiro. Os tiros foram disparados em um condomínio no estado do Espírito Santo, mais de 100 tiros uma madrugada, que assustou moradores. Aqui a moradora inclusive nem se identifica, assustada, gente. Vamos ver essa reportagem. Mais de 100 tiros em um condomínio.
cajado de fuzil, tudo quanto é tipo, mano. Meu Deus. As imagens que você acabou de ver foram gravadas no residencial Limão, o conhecido Predinhos. A região, em Cariacica-Sede, aparece no boletim como área de tráfico intenso, mas, segundo Antônio Luiz, que administra o local, o condomínio é marcado por famílias que vivem a rotina normal do dia a dia. Vai fazer 3 anos, agora no dia 8 de dezembro, que eu estou aqui, e nessa ocupação, e só um condomínio familiar. Não tem tráfico, entendeu? Não tem nada, não tem roubo, não tem tráfico. Nós não aceitamos, a administração não aceita esse tipo de coisa aqui dentro. De acordo com o boletim, os criminosos chegaram pela área de mata e já atirando. Foi tudo de forma aleatória. As marcas de balas ficaram espalhadas pelas paredes do condomínio. Vários blocos foram atingidos. Pelo menos 3 janelas foram marcadas pelos tiros. E, por pouco, eles não acertaram moradores. A primeira informação era de que 2 criminosos teriam entrado em um apartamento. O dono autorizou a entrada, mas houve desentendimento. O vídeo mostra a confusão na porta do imóvel, onde estavam um casal. Nada foi encontrado no lugar. Buscas foram feitas na área de mata ao lado do condomínio, mas nenhum suspeito foi localizado. Segundo o seu Antônio, os tiros teriam sido disparados por criminosos de Flechal, que tentam levar o tráfico para o residencial. A informação teria sido confirmada pela PM. Eu não sei, eu acho que a intenção deles, Flechal, Santo Antônio, entendeu? São implantar tráfico aqui dentro. Isso que a administração não aceita. Nós não aceitamos traficante aqui dentro. A própria polícia falou que foi o pessoal de Flechal e vieram pela mata. Ele diz que o policiamento tem sido constante e que nunca tinha visto uma situação igual. Espera que esse tenha sido o primeiro e o último tiroteio no local. O policiamento aqui é ótimo, então, todos os dias, viatura 3, 4 vezes por dia aqui dentro, fazendo o serviço ostensivo deles, entendeu? E nunca foi pego ninguém aqui dentro, entendeu? Não tem tráfico aqui dentro, não tem nada. Primeira vez, que seja a primeira e a última também. Procuramos o casal que teve o apartamento revistado pela polícia, mas eles não foram encontrados. Preocupação, né, dos moradores. Quem mais sofre são os moradores, pessoas de bem que sofrem com a ação de criminosos. Daqui a um pouquinho eu trago mais informações para você. Tem uma matéria que já a gente vai falar sobre isso, sobre um alerta para riscos de consumir carne sem procedência, não comprovada. Daqui a um pouquinho a gente vai trazer uma reportagem sobre esse caso para você que está ligado, acompanhando aqui o nosso Ronda da Cidade. É logo depois do intervalo comercial aqui na nossa TV Foz.